Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma interação com você através do canal do conhecimento, canal AMC. Desta feita com a palestra Você sabe administrar seu tempo? Câncer vital, né? O tempo é alguma coisa que foi distribuído para todos nós democraticamente pelo nosso bom Deus. Vamos para a nossa agenda? Primeiro vamos falar um pouco sobre o que é o tempo, alguns conceitos importantes. Depois, por que administrar o tempo? O item 3, quais os principais ladrões do nosso tempo, a importância, dicas para melhor administrar o seu tempo e como ser eficaz no trabalho e na vida, a importância vital. O que é o tempo? A importância vital é de começar alguns conceitos interessantes. Gostaria de agradecer a você que se inscreveu no meu canal e a você que está assistindo pela primeira vez. Dê o seu like, se inscrevam, divulgue nas suas redes sociais e seja um partícipe do crescimento dele. É importância vital a sua participação. Veja, tempo. Tempo é alguma coisa importante que ele foi distribuído para todos nós de maneira democrática. Todos nós temos 24 horas. Então, temos 24 horas para administrar tudo o que queremos fazer, inclusive o nosso descanso, né? Dormir, vamos dizer assim, de importância vital. Então, vamos ver alguns conceitos preliminares sobre isso aqui. Primeiro, noção fundamental concebida como um meio infinito no qual os acontecimentos se sucedem, né? Então, com isso, nós temos o conceito de passado, presente e futuro. Né? Depois, uma medida de duração dos fenômenos, das existências. Né? Também podemos falar de tempo, às vezes estamos nos referindo à estação, à época. Né? Marca uma sucessão dos eventos relacionados com os espaços criados. Né? Na verdade, é uma simbologia que foi criada para registrar as sucessões. O conceito de dias, noite, anos, séculos, milênios, as eras, a antiguidade, a modernidade, a pós-modernidade, a vida e a morte. Né? Na verdade, nós estamos falando de tudo são sucessões. Então, o tempo se refere a sucessões. Essa é a importância vital. Né? Santo Agostinho já dizia lá nas suas confissões uma coisa interessantíssima. Se ninguém me perguntar, eu sei. Mas se eu quiser explicar a quem questiona, eu não sei. Ainda eu posso dizer com confiança que eu sei que, se nada acontecer, não haveria tempo passado. Se nada vier a acontecer, não haverá tempo futuro. E se nada existisse, não haveria tempo presente. E assim nós não teríamos problema nenhum com o tempo, porque não teria nem passado, nem presente, nem futuro. Né? Santo Agostinho, uma afirmação sábia. Né? E aí nós temos uma coisa interessante. Né? Newton, né? Isaac Newton, ele tinha uma concepção do tempo. Né? E a concepção do tempo dele era que o tempo fluía de maneira uniforme. Quer dizer, passado e presente eram idênticos. É idêntico. Né? Isso é a concepção de Newton. Newton contribuiu muito, né, para a física e, evidentemente, para a humanidade, né, na sua época. Depois veio a concepção de Einstein. Einstein é bem mais recente, e Einstein, a concepção dele veio através da teoria da relatividade. Né? E aí mudou um conceito muito forte de espaço e tempo, juntou essas noções, quer dizer, antes separadas. Né? Então, a concepção, cada um teve sua contribuição para a física e, no seu devido tempo, e de importância vital para o crescimento, né, de tudo que a gente tem hoje a nível de ciência. Né? Então, na verdade, a linha do tempo é passado, presente e futuro para nós. Nós acordamos do passado, o presente nós estamos vivendo, e o futuro a Deus virá. Né? Algumas constatações em relação ao tempo. Na pré-história, o homem andava 60, 40 quilômetros por dia. E hoje? Hoje anda muito pouco, né? Hoje anda muito pouco. Andar mesmo, nós andamos muito pouco, né? Na verdade. Na verdade, a contração do espaço-tempo afeta a vida moderna e a profissional. Né? O conceito de espaço-tempo, já agora mais recente por Newton, tem uma influência muito grande no dia a dia nosso. Então, menos tempo nós temos para nos movermos. Por quê? De um lugar para o outro. Por quê? Porque é um meio de transporte que nós temos hoje. Através da tecnologia, nós temos um meio de transporte poderosíssimo, com velocidades muito altas. Né? Calcular também ficou muito mais fácil, se comunicar com outro ser humano, né? A tecnologia propiciou isso. Então, hoje nós gastamos muito menos tempo e nós deveríamos, evidentemente, desperdiçar muito menos tempo. Só que não é bem assim. A gente desperdiça muito tempo, né, com coisas inúteis, de um modo geral, como vamos ver aqui nessa palestra. Né?
E aí, o valor das coisas, na verdade, não está no tempo que elas duram, mas sim na intensidade com que elas acontecem. Isso é que é da importância vital, né? O valor das coisas não está no tempo que elas duram, e sim na intensidade com que elas acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Já dizia Fernando Pessoa. Né? E aí, por que administrar o tempo? Né? Eu preciso administrar o tempo. Então, alguns mitos a gente precisa derrubar. Alguns mitos a gente precisa entender que não são verdade. Administrar o tempo é se tornar escravo do relógio. Não, muito pelo contrário. Quando eu administro o tempo, eu domino meu tempo. Eu sei o que vou fazer a cada momento. Administrar o tempo só é aplicável à vida profissional. Não, de jeito nenhum. Cada toda a sua vida, inclusive pessoal, sua vida privada, de modo geral. O homem só trabalha melhor sob pressão, maior produtividade. Não, isso não é verdade também, é um mito. Né? O homem trabalha sob pressão, maior produtividade. Né? Outra coisa, o tempo é uma questão de querer ter tempo. Não é assim também, né? Porque, na verdade, eu só tenho 24 horas. O tempo está limitado. Então, durante o dia, eu tenho 24 horas para realizar tudo que eu quero. Então, não é questão de ter tempo. Quem tem tempo é quem não faz nada. Também não. Né? Quem não faz nada está jogando o tempo fora, na verdade. Né? Na verdade, está jogando o tempo fora. Está jogando o seu tempo útil. Né? Quer dizer, podia ser usado para coisas produtivas, para coisas inúteis. Né? Administrar o tempo é saber usá-lo para desenvolver as suas atividades diárias, quer seja profissional, quer seja pessoal, consideradas importantes e prioritárias. Isso é que é administrar o tempo. E aí a gente começa, você vai organizar a sua vida para fazer o que realmente você gostaria de fazer. Isso é que é administrar o tempo. Você se planejar para saber usar de uma maneira correta aquele tempo que você tem disponível durante cada dia. Ter tempo é uma questão de organização e definição de prioridades. Aí é correto, né? Se organizar e definir prioridades é uma questão importante. Quem tem tempo não é quem não faz nada, e sim quem consegue administrar melhor o tempo que tem. Né? Isso é uma constatação. Quem administra o tempo não é quem está todo o tempo ocupadíssimo também. Né? Quando você está muito ocupado, não quer dizer que você está administrando o seu tempo. Pode ser até que você esteja não administrando o seu tempo, razão pela qual você vive tão ocupado. Né? Por isso que você vive cheio de problemas e assim por diante. E aí, algumas características de quem não sabe administrar o tempo. Né? Quem não sabe administrar o tempo apresenta algumas dessas características. Vamos ver. Quem trabalha o tempo todo, esse não sabe administrar o tempo. Quem fica constantemente até mais tarde no trabalho, também não sabe administrar o tempo. Muita gente pensa que isso é alguma coisa importante, eu sou muito importante na empresa, por isso que eu fico até mais tarde no trabalho, todo mundo tem que reconhecer, mas não é verdade. Né? Isso pode até ter conotações outras, né? No sentido de você ser até incompetente naquilo que você faz. Por isso que você está até mais tarde no trabalho, ou também porque você está sobrecarregado, talvez esteja precisando dividir seu trabalho com mais algumas pessoas. Né? Quem leva frequentemente tarefas para casa também não sabe administrar o tempo. Né? Então, se você está levando tarefa para casa, você tem que se analisar. Algumas empresas observam muito isso. Ou você está sobrecarregado, precisando de apoio ou de outras pessoas, ou você está desenvolvendo coisas para as quais você não foi capacitado, ou você está com excesso de trabalho e assim por diante. Na verdade, isso aqui não é uma característica boa. Né? Quem diz não ter tempo para fazer algo, isso é uma grande desculpa, né? Nós usamos isso, né? Até diz o seguinte, quando você não quer fazer qualquer coisa, qualquer desculpa serve. E uma delas é essa, eu não tenho tempo para fazer isso. Quem não tem tempo para o lazer, também. O lazer faz parte do dia a dia, né? Ele faz parte do seu desenvolvimento, ele faz parte da sua qualidade de vida. É importante, vital, você ter lazer. E quem gostaria que o dia tivesse 48 horas? Isso eu já vi muita gente dizer, puxa, porque o dia não tem mais horas, ia ter 36 horas, ia ter 32 horas, né? E você ia ter o mesmo problema, porque você não está sabendo administrar. E 24 também não saberá administrar o tempo em 48, em 36 e assim por diante. Né? Quer dizer, não é o problema do tempo sendo disponível, é como você usa esse tempo para aquilo que você vai fazer. Né? Algumas questões para reflexão. Nunca tenho tempo para fazer as coisas certas pela primeira vez, mas sempre tenho tempo para refazer.
Eu repeti isso várias vezes em treinamentos sobre a qualidade total, em treinamento de desenvolvimento de POPs, procedimentos operacionais, para certificação ISO e assim por diante. Quer dizer, isso é uma coisa que é notório, né? As pessoas sempre não faz certo da primeira vez, mas tem tempo para refazer. E refazer implica em retrabalho. E retrabalho implica em desperdício de recursos, inclusive o recurso de tempo, né? Financeiros e tudo mais, mas o tempo aí que está envolvido refazer é desperdício de tempo, né? Então, lembre-se que a falta de tempo é o permanente álibi dos incompetentes, né? Muitas pessoas não gostam quando eu digo isso, mas a verdade é essa, né? Quer dizer, o álibi que você tem com os incompetentes é isso, é falta de tempo, né? Eu simplesmente não tenho tempo para fazer isso, né? Outra coisa, o processo de administrar o tempo não é nada fácil, né? Senão não estaria aqui para a gente conversar sobre o tempo, não é nada fácil. É alguma coisa que eu preciso aprender gradativamente, eu preciso ser disciplinado, eu preciso ser organizado, eu preciso me preparar para administrar de uma maneira melhor o tempo, né? Alguns fortes argumentos para administrar o tempo. Primeiro, tempo é vida, tempo é dinheiro, tempo é produtividade e tempo é redução de estresse, né? Então, vamos ver cada um desses em detalhe como é. Tempo é vida. Como é tempo é vida, né? É o recurso fundamental de nossas vidas. É importância vital me preocupar com o tempo, que é um recurso importante nas nossas vidas, né? E eu tenho disponível e eu tenho que saber usá-lo da melhor maneira possível. É a matéria-prima de nossas atividades, né? É um recurso não estocável, não renovável e perecível. O tempo é não estocável, não renovável e perecível, né? É de importância vital que eu me preocupo com isso. Eu me lembro desde o Colégio Salesiano, quando a gente começou a observar, até com orientação de alguns professores, inclusive padres, coordenadores e tudo, que alguns alunos conseguiam fazer todas as tarefas em dia. Né? Fazia todas as tarefas, entregava todas as tarefas, participava de todas as atividades e outros não conseguiam. Por quê? Né? E o tempo era o mesmo de cada um, né? A dedicação era a mesma, a quantidade de horas que nós assistimos aulas e assim por diante. Então, a gente começou a ser orientado de como utilizar de uma maneira melhor o tempo. Então, a partir daí, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o tempo, como organizá-lo e como fazer que ele seja mais produtivo ao meu favor, né? Então, é um recurso democraticamente distribuído pelo nosso bom Deus, né? Quer dizer, todos nós temos 24 horas durante o dia. Então, devemos aproveitá-lo bem para cada atividade, né? Não podemos controlar a entropia natural sobre alguns aspectos. Entropia natural quer dizer, tudo na vida nasce, se desenvolve e morre. Ela é entropia natural. O que a gente pode, e muitas vezes as pessoas fazem de maneira errada, é acelerar essa entropia natural, né? Então, eu preciso saber como controlá-la melhor. Administrar o tempo é ganho de vida, mesmo vivendo o mesmo tempo, e não administrar é tempo de jogar fora parte da sua vida. Então, quanto à sua vida, né, você tem que administrar bem o seu tempo, a sua existência aqui nesse mundo terrestre, né? Então, administre bem, aproveite bem o seu tempo em tudo que você faz. E aí, alguns questionamentos que surgem, né? Com o mesmo tempo, uns produzem tanto e outros não conseguem produzir nada ou muito pouco, né? Como falamos anteriormente, lá no Colégio Salesiano, a gente tinha essas observações, saber como aproveitar melhor o tempo para, evidentemente, atingir alguns resultados, né? E essa indagação, qual é o porquê dela, né? O porquê dela, ela vem com a resposta de outra indagação. Para eu entender essa primeira, eu preciso responder essa segunda, que é o que fazemos com o nosso tempo? O que você faz com o seu tempo? Né? Isso é importância vital para eu me preocupar. Tempo é dinheiro? É. Porque há pessoas que pagam pelo nosso tempo, quer seja físico ou jurídico. Quando você contrata alguém na sua casa para fazer um serviço, por exemplo, você está pagando pelo tempo que ele está gastando para desenvolver aquele serviço, né? Um encanador, eletricista, pedreiro e assim por diante. O tempo que a sua empresa paga para você, né? A dedicação sua na empresa, o seu tempo que você dedica é pago pela sua empresa, né? Pela empresa que você trabalha. Então, use o tempo para economizar dinheiro, pode. O tempo tem um valor monetário intrínseco para quem tem objetivo, né? Então, evidentemente que eu posso fazer algo gastando mais tempo ou menos tempo. Se eu estou cobrando por hora, é evidentemente que o tempo eu posso economizar dinheiro na hora que eu faço esse menos tempo. Para isso, eu tenho que desenvolver novas rotinas, novos procedimentos e assim por diante.
E a qualidade dos resultados deve ser considerada. Deve. A qualidade dos resultados é importante. Você tem que fazer algo com qualidade. A qualidade hoje é a condição necessária, né? Não é mais favor de ninguém, né? A qualidade é a condição necessária. E investimento em tempo, dinheiro e resultados obtidos, né? Na verdade, quando eu falo disso, eu estou falando também dos conceitos de eficiência e eficácia. Eficiência, a medida normativa de utilização dos recursos, e eficácia da obtenção dos resultados, né? Então, de importância vital a gente se preocupar. Concluindo, o trabalho é uma troca de tempo por dinheiro. Então, o seu trabalho na empresa que você trabalha, ou na sua empresa, é uma troca de tempo por dinheiro, né? Produtividade. Produtividade é igual a eficácia versus, evidentemente, eficiência. De importância vital que eu faça as coisas bem, as coisas que devem ser feitas da melhor maneira possível, né? Usando os melhores instrumentos, né? Ser produtivo é fazer certas coisas certas, ou seja, aquelas que devem ser feitas, né? Isso é que é ser produtivo, né? Fazer certo as coisas certas. Ser produtivo não é ser ocupado. Ser ocupado, a gente tem que analisar sobre vários aspectos. Você é muito ocupado, por quê? Não tem nada a ver com ser produtivo, né? Talvez esteja até improdutivo, né? Como a gente vai ver mais à frente. Então, redução do estresse. O mau uso do seu tempo provoca estresse, prejudica a sua concentração e, com certeza, a sua qualidade de vida, né? Você tem menos qualidade de vida quando você está mau uso do seu tempo. Se não é objetivo, com certeza, posso matar o tempo, né? O conceito aí. O bom ou mau uso do tempo depende dos objetivos. Quando você traça bem os objetivos, se planeja para o tal, com certeza você vai usar bem o tempo que você tem disponível para realizar determinadas atividades, tarefas e operações, né? E aí, o bom uso do tempo traz sempre satisfação, felicidade, realização pessoal e, com certeza, melhor qualidade de vida para você e para as pessoas que circundam você, né? Que seja em casa, que seja no trabalho, e assim por diante. Você é uma pessoa mais feliz, você é uma pessoa mais alegre, mais satisfeita com aquilo que você faz, certo? Olá, se você está assistindo a essa palestra, está gostando, dê o seu like, inscreva-se, divulgue nas suas redes sociais. É importante você ser partícipe do crescimento desse canal. Continuando, né? Quais os principais ladrões do nosso tempo? Desperdiçadores do nosso tempo. É uma palavra linda, maravilhosa, né? Por que esses ladrões existem? Eles, primeiro, são silenciosos, que é perigoso, né? Aquela doença silenciosa. Primeiro, compromete também resultados desejados e aumenta o seu estresse. Os ladrões do tempo, eles só trazem coisas que são ruins para as pessoas, para a empresa, né? Para a sua casa, seu lar e assim por diante. Então, ele pode ser de ordem institucional e pode ser de ordem pessoal, privada, né? Então, vamos analisar um e outro e ver as diferenças e como tratá-los de um modo geral. Né? Quais são as causas de cada um? Na ordem institucional e na ordem pessoal, né? Primeiro, ordem institucional. Excesso de atividades, excesso de papéis, excesso de interrupções, excesso de telefonemas, excesso de reuniões, comunicações deficientes. Aí eu tenho um conjunto, né? Evidentemente tem muitos mais, mas esses são os mais importantes, de, evidentemente, ladrões do seu tempo, né? Então, excesso de atividades, coisas demais para fazer. Isso aí é interessante, né? Eu tenho que analisar, porque pode ser que eu precise ter o apoio de alguma pessoa, eu preciso estar mais capacitado para fazer as coisas, eu preciso dividir meu trabalho, né? Por onde começar? Grande dúvida, né? Então, aí surge o conceito de prioridade, né? É importante dar prioridade àquilo que deve ser feito primeiro e por que deve ser feito primeiro, né? Pessoas ansiosas são quase sempre muito ocupadas e suas agendas sobrecarregadas, né? Há pessoas que são centralizadoras, e aí começa logo o princípio, né, do excesso de atividade, né? Você centraliza tudo, não delega nada, é importância vital. Excesso de papéis, você com certeza, às vezes você tem excesso de papéis, documentos, e às vezes você fala muito que isso é problema da burocratização. Não, isso é problema da burocratização, não é burocratização. É porque você está tratando de maneira errada, você está transitando muitas coisas que podem ter feito por terceiros e você está desempenhando papéis diferentes, né? Excesso de interrupções, aí vai colegas, amigos, né? Pode ocorrer via telefone, e-mail, WhatsApp, ou qualquer outro meio, ou até pessoalmente, né? Excesso de interrupções, isso gasta muito seu tempo.
política de portas abertas. Né? Mas não, eu pratico política, todo mundo pode entrar na minha sala, conversar comigo. Olha, isso consome muito tempo. Muita gente entra não para contribuir com alguma coisa importante, e sim para bate-papos, né? Às vezes fofocas e assim por diante. Então, diminutivo, né? Eu preciso uma ajudazinha, eu preciso, me dê um minutinho, isso aqui é rapidinho, ó, isso tudo são interrupções, e às vezes não é nada disso. Às vezes esse minutinho é 1 hora que você gastou, né, com alguma coisa que poderia ser evitada, né? Em prol de melhores relações do trabalho, consome tempo, né? Então, evidentemente que aquilo para você melhorar o seu trabalho vai consumir tempo para você planejar as coisas, para você organizar, mas você ganha muito na hora de executar, né? Então, evidentemente, cuidado para não ter nessa situação, né? Agora, meus sonhos têm sido interrompidos por SMS vendendo remédios para dormir, né? Excesso de telefonema, né? Linha direta, sem secretária para filtrar, quer dizer, você tenta resolver tudo, você fica aquele louco, né? Excesso de interrupções, e o vilão das interrupções está aí o telefone, e principalmente o telefone celular, né? É interessante, ele é um instrumento excelente no trabalho, no lazer, para tudo, comunicação rápida, tudo, mas também eu tenho que saber usá-lo de uma maneira eficiente e eficaz, né? O telefone é uma coisa que é uma facilidade que pode se tornar um grande vilão das interrupções, né? Reuniões. Isso é um problema sério. Já convivi com isso muitas e muitas vezes, né? Ausência de foco, se discute, tudo menos do que realmente interessa vai ser discutido na reunião, né? Reuniões marcadas sem a devida antecedência, sem mencionar pauta nem agenda, de importância, muitas vezes desnecessária, agendada sem critério, ela se torna ser evasiva, não gera resultados, né? Isso é o conceito lá de reuniões, de um modo geral, né? Às vezes a frequência de duração de cada reunião é importante, né? Você não sabe, elas nunca começam na hora marcada, né? Eu tenho até exemplos interessantes na minha vida. Por exemplo, no tempo da IBM, trabalhei na IBM, nós tivemos um gerente que ele marcava a reunião às 8 horas, a primeira reunião que foi marcada, quando ele chegou, ele assumiu o cargo, começou atrasada, muita gente chegando depois da hora, muita gente perguntando o que tinha acontecido, era interrupção. A segunda reunião foi marcada também um determinado horário, e quando chegou esse horário, a secretária simplesmente fechou a porta. Quem estava dentro participou da reunião, da sala dele, quem estava fora não participou. A outra reunião, a reunião seguinte, todos estavam sempre, a partir de agora, né, todos estavam sempre no horário correto para participar da reunião, né? É uma questão de disciplina, né? Importantíssimo, né? Os atrasadinhos que desejam explicações de imediato na hora que chegam, né? E começam a trabalhar, fazendo perguntas, atrapalha tudo, né? Isso é um exemplo. Então, disciplina é importante, então a frequência de oração e principalmente foco nas reuniões, né? Conversas paralelas, evite, né? Na verdade, se tem alguma coisa, espere a sua vez de falar e assim por diante, né? Então, reunião é uma coisa que tem desperdiçado há muito tempo. Eu já fui para muitas reuniões que, ao sair, eu perguntei: para que ocorreu essa reunião? Qual o resultado dessa reunião? Nenhum. Resultado nenhum. Simplesmente confusão, né? Então, aqui no Brasil tem alguns mitos, e um deles é esse: a importância de uma pessoa diretamente proporcional à quantidade de reuniões que ela convoca ou participa, né? Isso é um mito, né? Na verdade, essa pessoa aqui, ela é uma grande atrapalhador, né? É um grande obstáculo no crescimento de uma empresa, por exemplo, né? Ou de uma instituição de ensino e assim por diante. Comunicações deficientes. Responsabilidade e autoridade não estão definidas com clareza, né? Comunicação deficiente. E aí você, quando há subordinados em excesso, né? Ou ordem pessoal difícil, comunicabilidade, a pessoas que têm difícil entendimento. Quer dizer, é muito importante na hora que você comunica, fazer com que o que você comunicou, aquilo que você queria transmitir, foi entendido, né, pela pessoa que está recebendo essa informação, né? É importância vital para você fazer com que a coisa flua normalmente, né? Então, muito cuidado você transmitir as coisas para ver se, evidentemente, a outra pessoa ou as outras pessoas entenderam, né, realmente o que você queria transmitir, né? E ordem pessoal também nós temos vários obstáculos aí. Primeiro, procrastinação, indecisão, falta de concentração, ausência de planejamento, acomodação, esconder a verdade, uso do telefone e uso de e-mail de forma errada, né? Vamos comentar brevemente cada um, né?
Primeiro, procrastinação. É deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Isso é procrastinar, é adiar. É aquela empurra com a barriga, né? Comumente chamado, né? Incapacidade de decisão, você adia e vai empurrando com a barriga. Deixar como está para ver como é que fica, né? Isso tem uma expressão interessantíssima sobre isso, né? Deixar como está, eu quero ver como é que fica, né? Acreditar na autorresolução dos problemas, pensar que eles por si só serão resolvidos, né? Na verdade, não é bem assim, né? Indecisão, né? Às vezes, o modo de decidir, ou seja, o medo que você tem de decidir, exposição perante aos outros. Na verdade, quando você decide, você está se expondo. E a importância vital é que você, evidentemente, saiba decidir de maneira correta, né? Então, não precisa ter medo. Se você foi preparado para tal, preparado para o carro, com certeza você terá mais facilidade de decidir. Não está preparado para decidir. Muitas pessoas assumem determinados cargos, principalmente por QI, mas não quociente intelectual, e sim quem indicou. Isso acontece muito. E não está preparado para decidir, e com isso você vai adiando as coisas e tendo dificuldade de decidir, porque tem receio de se expor perante a gente, né? Outra coisa importante é a falta de concentração. Bate-papo no corredor, revista, interrupções desejadas e assim por diante, tudo isso afeta a concentração, né? Eu lembro que a gente foi, um amigo nosso, não, meu filho está estudando, não está tendo resultados bons, eu queria saber como é que deve ser estudar, né? No ensino, como é que ele deve estudar? Eu disse, olha, a gente só pode falar se observar como ele estuda, né? E ao observar, a gente viu que ele estudava como, né? Com o telefone ligado, observando os WhatsApps da vida e assim por diante, um raidinho aqui de lado, escutando a resenha esportiva, a televisão ligada. Então você começa a perceber que o foco em si, que era o estudo, não era subliminar. Então, na verdade, ele estava tendo uma série de contratempos e interrupções que desviava a atenção dele do estudo, né? Tire tudo isso, o foco é estudar. Se eu vou estudar 1 hora, vamos dedicar 1 hora, e, evidentemente, tire todos esses focos, né? Então, ausência de planejamento é outra coisa importante, dificuldade de saber o que realmente deve ser feito, né? Então, planejar é importante, né? Planejar é você delinear exatamente como as coisas poderão acontecer, né? Elas poderão acontecer desse jeito. Se tudo ocorrer normalmente, isso acontecerá assim. Mas quando você planeja, você também, evidentemente, tem que levar em consideração que tem que ter um acompanhamento e controle para dar os ajustes necessários ao planejamento que foi feito. Porque muitas variáveis podem não ocorrerem de acordo com o que estava previsto, né? Acomodação, desmotivação, muito tempo numa mesma função, na mesma empresa. Às vezes você está muito tempo no mesmo cargo e você fica uma pessoa desmotivada. A motivação é interna à pessoa, o motivo para si, né? Eu posso estimular você a ser motivado, né? Às vezes uma mudança de cargo é simplesmente um novo desafio. E esse novo desafio faz com que você, evidentemente, não se acomode, né? Então, muito tempo numa mesma função, na mesma empresa, pode provocar essa acomodação, né? Esconder a verdade, né? Procurar por todos os meios não se envolver para não externar a verdade, né? Isso a gente vê muito isso no trabalho de auditoria, né? As pessoas sempre se esquivam, né? Fogem exatamente de como a coisa está sendo feita, por quê? Porque não quer expor exatamente a verdade. E essa verdade, às vezes, ela é ilegal, às vezes ela não está de acordo com as normas, às vezes ela não está de acordo com os procedimentos adotados pela empresa, né? E a pessoa fica se esquivando, né? Para não mostrar a verdade, né? Isso leva tempo. Uso do telefone, né? Talvez o maior vilão das interrupções seja o telefone, né? É uma das maiores fontes de desperdício de tempo. Você observar e botar no papelzinho quanto tempo você desperdiça durante o dia com o telefone, quer seja fixo, quer seja móvel, principalmente os iPhones da vida, os smartphones da vida, você vai ver que você perde muito tempo com coisas inúteis, né? O telefone é um excelente meio de comunicação, agiliza a comunicação, principalmente fora do recinto de trabalho, mas ele virou um vício. Às vezes você usa ele de maneira prejudicial. Até mesmo as crianças, né, estão usando o telefone de maneira prejudicial, né? Até mesmo a posição de você usar o telefone móvel, né? Quer dizer, como você usa, você pode ter problemas sérios na coluna e assim por diante. Fora isso, ele é um grande vilão de interrupções, né?
Uso desnecessário durante reuniões, né? Durante a reunião, evidentemente, você deve evitar o máximo o uso de telefone, né? É um grande inimigo da concentração e da produtividade. Então, você começa a perceber que o telefone móvel é excelente meio de comunicação, mas ele também pode ser um vilão, né, para a produtividade. Uso de e-mail de forma errada, né? Outra fonte de interrupção, né? Importância vital, né? Outra fonte de interrupção crítica, né? Verificar a caixa de entrada a todo instante, é de importância vital verificar isso, né? E a cada momento eu estou vendo meu e-mail importante, aquela ansiedade que você tem, isso causa estresse, né? Então, dar atenção a mensagens inúteis na vida pessoal, profissional, isso também causa estresse. Quer dizer, saber usar o e-mail é um grande instrumento, mas de forma correta, né? É passar mensagem, né? Inclusive não só no e-mail, mas mensagens através de outras redes sociais que não agregam valor, e às vezes até são fake news, né? Quer dizer, você está divulgando coisas às vezes que nem assistiu, um vídeo você divulga automaticamente com seus amigos na sua rede social, coisas que não são verdade, né? São fake news e são fatos que não trazem nenhuma contribuição, né, para a sociedade, nem para você, nem para ninguém, né? Então, o seu trabalho com os outros. Então, a importância vital a gente filtrar, né, bastante as informações que nós temos através das redes sociais. Diversos papéis durante o dia, com certeza, para uma família, no trabalho, interesses pessoais, isso é importante saber filtrar, né? Então, saber atuar nesses papéis são diferentes. Essas coisas são totalmente diferentes e eu preciso dar tempo para cada uma delas, né? Outros fatores importantes, por exemplo, o trânsito. O trânsito é um negócio violento, né? E tira muito tempo nosso durante o dia, né? A nossa locomoção, o nosso deslocamento, né? Você veja, nesse período de pandemia tem alguns benefícios até, né? Menos veículos transitando, né? Então, com isso, você tem menos poluição. Quem está agradecendo muito é o quê? É a natureza, né? A nossa natureza está agradecendo muito, né? A natureza agradece menos poluição, menos monóxido de carbono no ar, e assim, menos trânsito, né? Ou seja, fluidez maior do trânsito, e com isso você perde menos tempo no trânsito. Filas, nem se conta, né? Filas é o que mais tem, né? Então, também nesse período de pandemia, a gente vê que até os bancos, né, você tem menos fila. Por quê? Dado menor. Por quê? Porque estão adotando os critérios de você agendar algumas coisas via internet, algumas coisas são resolvidas diretamente via internet, né? E aí você não precisa ir ao banco, né? Então, com isso, você reduz os filas. Isso também é importante, porque fila você consome tempo, e é um grande gastador de tempo, são as filas, né? Então, dicas para melhor administrar o seu tempo, né? Aqui vai algumas dicas nossas aqui no dia a dia. Primeiro, estabeleça seus objetivos e metas com clareza. Então, estabeleça seus objetivos e metas com clareza, de tal maneira que você tenha uma visão global daquilo que você quer atingir, né? Então, você convive os detalhes, quer dizer, você planeja globalmente e convive no dia a dia, o detalhe no dia a dia que vai acontecendo e vai fazendo seus ajustes, ou seja, aqueles ajustes necessários, né, que você precisa para atingir seus objetivos e suas metas, né? E outra coisa importante, saiba tomar decisões. Em qualquer posição que você esteja na sua empresa, né, nos seus níveis de decisão, quer seja no operacional, no estratégico, você precisa saber tomar decisões. E para tal, você precisa estar preparado, né? É importância vital isso. E faça uma lista diária e estabeleça suas prioridades. Prazo, dificuldade, resultados esperados, balanço diário, semanal, comece a acompanhar. Quer dizer, o fato de planejar é importante, mas a importância maior seja acompanhamento e controle, para você ir fazendo os ajustes necessários e atingir os objetivos que você quer no final, né? Aquele resultado que você quer eficácia e assim por diante. Então, essa é a importância de tal, algumas dicas para vocês. Primeiro, delegue, né? Acompanhe, né? Não seja uma pessoa centralizadora. Geralmente o centralizador paga muito caro, né? Porque ele fica estressado, ele não tem tempo para nada, né? Então o dia não adianta, 24 horas é consumida rapidamente, ele leva trabalho para casa e assim por diante. Outra coisa, faça reuniões produtivas, né? Faça reuniões com foco, reuniões com prazo, né? Com duração, de tal maneira que você tem um foco a ser decidido na reunião. Porque às vezes você sai da reunião e não sabe. A pergunta é, para que houve a reunião? O que foi decidido? Ninguém sabe. Saiba dizer não, é outra coisa importante, né?
Você existe o sim, existe o não. Eu preciso saber também dizer não. Seja breve ao telefone, né? Fale somente o necessário, né? Muito cuidado com o perfeccionismo, né? As coisas perfeitas. A perfeição está lá em cima, Deus, né? Nós não somos perfeitos, então muito cuidado, não precisa, né? Pense sempre, como eu digo aos meus alunos, olha, o bom é inimigo do ótimo, né? Ou o ótimo é inimigo do bom. Às vezes você tem um bom na mão e está perseguindo o ótimo e não vai chegar nunca a ele, né? O ótimo é alguma coisa que você não vai conseguir. Então, o bom é importante. Então, eu brinco sempre dizendo que o ótimo é inimigo do bom, né? Saiba o que fazer com os papéis, documentos que tramitam no seu trabalho, né? E tente reduzir ao máximo. Hoje, na era da tecnologia da informação, você pode muita coisa ser feita através de meio digital, né? E você não precisa mais, evidentemente, estar trabalhando com papel, né? Sim, evidentemente, enforcando, né? Com uma quantidade imensa de papéis para resolver e assinar e fazer a tramitação e assim por diante. Então, aproveite bem a tecnologia da informação e reduza bastante a tramitação na sua empresa de papéis e documentos, né? Outra, saiba usar a sua energia trabalhando a seu favor. Sua energia é importante. Você tem que gastar a sua energia com coisas benéficas, com coisas produtivas, né? E organize-se, né? Sem você se organizar não adianta, né? Você tem que se organizar, ter disciplina e cumprir exatamente aquilo que está planejado, né? Isso é importância vital. Dê atenção a Pareto, né? Na verdade, Pareto diz que 20% dos esforços responde por 80% dos resultados que você quer. E às vezes a gente está se focando em coisas que não vai trazer nenhum resultado benéfico, né? Eu preciso descobrir aquilo que é vital para os resultados que eu quero obter, né? Disciplina, motivação e esforço é importante de cada um, né? Então a disciplina é importante, né? E evidentemente a gente tem dois conceitos importantes, a urgência e a importância de dar alta, né? Às vezes a gente confunde, quer que tudo seja urgente, né? Na verdade não é. Eu preciso ter prioridade, para saber exatamente o que precisa ser urgente e o que tem importância para ser resolvido, né? A prioridade é importante. E às vezes nós temos dificuldade de estabelecer prioridades, né? Você tem que treinar bastante para estabelecer prioridade, né? A importância vital, a gente está lembrando disso, porque brevemente nós vamos lançar um workshop, né, sobre esse assunto, né? Como você monitorar o tempo na sua vida, né? E esse workshop vai ser importante, vai ser a participação online em tempo real de todos aqueles que se inscreverem, né? E a importância vital lá, nós vamos ver isso, como você gasta o seu tempo, como é a sua prioridade para você dar as coisas e assim por diante, para você se testar, né? E você se avaliar, autoavaliar no caso, de tal maneira que você saiba daqui para frente como melhorar essa questão de dar prioridade às coisas. A importância vital saber dar prioridade às coisas, né? Nem tudo é prioritário. Como ser eficaz na vida e no trabalho, né? A importância vital, né? O nosso workshop vai ser em cima disso, né? Como ser eficaz na vida e no trabalho, como você administrar seu tempo na vida e no trabalho, lembrando sempre que ao final dessa palestra nós vamos dar as informações necessárias a vocês sobre esse workshop que irá acontecer brevemente. Primeiro, invista em você. Reserve um tempo para você na sua agenda. Um tempo para você se planejar, um tempo para você orar, né? Estar próximo de Deus e assim por diante. Observe que tem tempo para tudo, né? Então tem que dar um tempozinho para o nosso bom Deus. Escolha como quer usar esse tempo e programas, né? Então você vê esse tempo para você e como usar. Respeita a programação feita, né? Proceda os ajustes necessários. Importância vital. Vai ajustando aqui e ali, porque sempre pode ter algum contratempo, alguma coisa que não saiu como você queria, né? E você tem a possibilidade de fazer ajustes. E administrar o tempo, né? Administrar o tempo, a gente vê logo que não é nada fácil. É alguma coisa que eu preciso ser educado para trás, né? Então, esse Stephen Covey, ele lançou umas coisas interessantes, né? Como assim, tem objetivos e metas para você melhor administrar o tempo. Em primeiro lugar, as coisas mais importantes. Aí entra a questão de prioridade. Pense em vencer em conjunto. Não, eu fiz, eu faço. Não, nós fizemos, né? Eu sempre brinco dizendo que é interessante você fazer a coisa com a pessoa, né? Fazer um trabalho com a participação da pessoa, não para a pessoa, porque com a pessoa ela aprende, né? E com isso você está transmitindo conhecimento, está socializando conhecimento.
crie sinergia, quer dizer, o todo, as partes é maior do que o todo, né? Então, o somatório das partes é maior do que o todo, isso é a sinergia. 2 mais 2, 5, né? É difícil, né? Matematicamente falando, a gente fica pensando e reflete muito, né? É reflexão muito forte. Mantenha-se afiado, outra coisa importante naquilo que você faz. E seja proativo, né? Quer dizer, sempre pense no outro, né? Sempre pense no outro, como gostaria. E compreender, depois ser compreendido. É importante que você compreenda as pessoas, o que elas estão falando, e depois você tem que ser compreendido. Né? Cortar o tempo. Veja que coisa linda e maravilhosa eu encontrei ao trabalhando nessa palestra e encontrei esse texto aqui. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, né? Que se deu o nome de Ano, foi um indivíduo genial. Né? Observe que industrializou a esperança, fazendo funcionar no limite da sua exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número, com outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente. Né? Carlos Drummond de Andrade. Né? Então, ele falando do ano e a divisão do tempo, né? E a cada ano tudo se renova, as esperanças, né? No próximo ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou me planejar melhor. E alguns até traçam, né, o seu planejamento, as suas metas para o próximo ano. É importante isso? Mas é importante que você acompanhe no dia a dia, né? E a cada ano você seja sempre uma pessoa melhor, né? Uma pessoa melhor, uma pessoa de Deus, né? E agora, responda, você sabe administrar o seu tempo depois de tudo isso, né? Se você tem dúvidas e tudo mais, é importante, né? Essa palestra aqui, ela está também disponível para a empresa, né? A empresa que quiser contratar palestra em tempo real, é interessante, com a participação de todos os funcionários, né? A gente também está disponível, é importância vital. Fora isso, nós temos o workshop também, que também vai estar disponível para vocês, aqui através do YouTube e através do tempo real, e também para a empresa, de um modo geral, né? Então, o tempo é algo que não volta atrás. Por isso, planeje seu jardim, decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores, né? Já dizia William Shakespeare, né? Então, o nosso canal do conhecimento e, mais uma vez, lembrando, né? Brevemente, nós teremos um workshop sobre como administrar o tempo na sua vida, né? Esse workshop nós vamos, evidentemente, ter online em tempo real. Para maiores informações, mesmo enviar um e-mail para este e-mail que está aí aparecendo, am6@gmail.com. E você que é de empresa, você que é empreendedor, você que é empresário, se quiser essa palestra aqui em tempo real também, só é nos contactar por esse e-mail. E o workshop também, se você quiser aplicar na sua empresa, para os seus funcionários, o workshop sobre como administrar o seu tempo na sua vida, é somente entrar em contato conosco por esse am6, am6gmail.com. Agradeço a participação de todos, dê o seu like, não se esqueça, se inscreva e divulgue nas redes sociais, nas suas redes sociais. A importância vital que você seja um partícipe, né, do crescimento deste canal.